Nesse vídeo do Moving Up, você vai conhecer sobre os hábitos, sobre como achar padrões que nos trazem resultados positivos e também como transformar esses resultados positivos em automáticos. Vou falar do processo para você criar e fortalecer novos hábitos e também, vencer os antigos. Porque às vezes a gente tem coisas lá do passado que a gente não consegue tirar. Então é muito importante você ter técnicas, ter a parte teórica e prática para você conseguir tirar esses hábitos antigos. E, além disso tudo, eu vou te apresentar a pirâmide da produtividade. Para começar, uma citação do Charles Duhigg, que você talvez não conheça ele, mas conheça o livro dele, O Poder do Hábito, que é um livro que eu já recomendei em outros vídeos, que a comunidade do Moving Up já recomendou em outras ocasiões. Mas vamos lá para a citação. Chega um momento em que todos nós decidimos conscientemente quanto vamos comer e quanto vamos focar quando estamos no escritório. Com qual frequência vamos beber e quando vamos sair para correr. Então paramos de fazer escolhas e o comportamento se torna automático. É uma consequência neurológica natural. E entendendo como isso acontece, você pode reconstruir seus padrões da maneira que você preferir. Muita gente tem dificuldade para assumir e entender que nós somos seres de hábitos, que mais de 90% do que a gente pensa, sente e fala hoje são as mesmas coisas que a gente vai pensar, sentir e falar amanhã. Claro que pode mudar um pouco, mas a essência é a mesma. Isso só reforça a nossa tendência ao hábito. Só que muita gente não usa essa tendência de forma positiva. Ela não aproveita os hábitos para potencializar a sua produtividade, por exemplo. O que elas fazem é entrar num padrão de resistência a mudanças. É você não querer mudar algo que não está te trazendo resultados. Seja porque já está instaurado em você há tantos anos, que você vai seguindo esse caminho. Mas beleza, existem técnicas, existem conceitos que conseguem mudar isso. Só que as consequências disso são as piores, Elas não mudam, não experimentam coisas novas e, consequentemente, não evoluem. Dá uma refletida se você está deixando isso acontecer na sua vida. Se você está seguindo os mesmos padrões, não porque escolheu eles, porque você achou em algum momento que eles eram melhores para você, e sim porque desse jeito é mais fácil. Será que você está indo para o caminho mais fácil? Porque sabe o resultado de você estar sempre pegando o caminho mais fácil? Resultados fracos e baixa qualidade. E no lado pessoal, frustração, depressão. Então se você, por exemplo, quer se tornar um jogador de pôquer, mas você não para estudar, para rever suas mãos, para trabalhar o seu lado mental, como você está fazendo aqui no Moving Up, e acaba seguindo o caminho mais fácil, que é simplesmente jogar e continuar jogando sem parar para estudar, a qualquer momento você vai acabar se frustrando com os seus resultados e vai cair a qualidade do seu jogo. Então, o que você tem que descobrir é como tornar os seus hábitos positivos em muito mais produtivos. Pegar o que tem de bom e potencializar eles, e o que tem de ruim tirar. As pessoas não são produtivas porque elas focam em muitas coisas ao mesmo tempo. E aí elas não conseguem terminar nada muito bem, com prazo e nem qualidade. Como que você quer ser bem-sucedido em algo se você quer ser e fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? E um caso engraçado que aconteceu quando eu dei um coach para um dos alunos da primeira turma do Moving Up, onde eu comecei a falar com ele, comecei a dar esse coach e perguntei, o que você quer da sua vida? O que você realmente gosta de fazer? Aí ele começou a me contar, falou que ele era empreendedor e que ele queria fortalecer os negócios dele, o bar, o espaço de eventos. Eu já pensei, legal, cara, empreendedor, eu sou empreendedor e posso ajudar ele nisso. Já estava pensando nos conselhos. E no meio dos conselhos eu citei alguma coisa de pôquer. Aí ele fala, então, Goff, eu tenho um carinho muito grande por torneios, eu queria rodar o BSOP, queria estar apto a jogar esses torneios de forma competitiva. O que você pode me indicar? Eu, pensei e falei, eu não sou especialista exato em torneios, jogo torneios, sei bastante dessa modalidade, mas a minha especialidade é cash game. Então, posso te dar dicas do pôquer em geral, que vão potencializar o seu pôquer. E falei alguma coisa nesse tipo para ele. Aí ele comentou, caramba, Goff, na real, toda vez que eu entro naquele H2, que é um clube de pôquer em São Paulo, eu olho aquelas mesas de cash e quero sentar naquilo. O que você me indica para aprender a jogar cash game? Cara, juro, ele falou dessa forma e não tem nada de errado. Esse que é eu digo, não é que não tem nada de errado, não tem nada de incomum. Isso acontece muito com as pessoas, com a gente, com o ser humano. A gente quer ser 1000 coisas ao mesmo tempo.
Então, nesse exemplo que eu acabei de citar, em 15 minutos ele queria ser 3, ele queria ser o empreendedor, o jogador de torneio e o jogador de cash game. Você percebe como é praticamente impossível alguém conseguir a excelência dessa forma? Aí você pode me falar, pô, Goff, mas eu tenho vários objetivos e não sei como fazer para focar no dia a dia. Beleza, então você tem que fazer o seguinte, você tem que pegar a principal tarefa do seu dia e realizar isso, independente do que aconteça, faça chuva, faça sol, caia o mundo, você vai estar lá com aquela to-do prontinha na sua frente sempre durante o dia, né, para realizar. Claro que você tem muitas coisas para fazer num dia, mas com certeza você vai ter alguma tarefa, alguma atividade que vai ser muito importante, a mais importante, que vai fazer você avançar em direção aos seus objetivos. E daí, consequentemente, vai fazer outras coisas acontecerem também. Como, por exemplo, no meu caso, eu tenho que gravar esse vídeo do Moving Up agora, eu tenho muitas outras tarefas importantes no momento, incluindo o Moving Up, incluindo outros projetos. Mas hoje, nesse momento, a mais importante é eu gravar esse vídeo e colocar para você na sua área de membros. Então, não posso procrastinar, eu tenho que fazer, porque eu estabeleci que o meu dia ele ia ser vencedor se eu realizasse isso. Agora, como tudo isso que eu falei ainda não é um hábito, não fica contando com a sua memória para lembrar. Se algo vai ser positivo para você, você não tem que se lembrar. Você tem que instalar isso, você tem que praticar e criar uma rotina consciente até isso ficar automático para você. Então, você tem que anotar e colocar lembretes para você não perder energia lembrando da tarefa e nem correr o risco de deixar passar. Então, coloca lembretes no banheiro, na sua agenda, na cozinha, na porta de casa. Porque quando você acordar, quando você bater o olho naquilo, vai estar bem fresco todos os dias na sua cabeça. Você não pode, durante o dia, começar a se fazer perguntas de o que eu vou fazer hoje, o que tem para fazer hoje. Isso na mentalidade de um high stakes, do moving up, isso não existe. Você tem que ter tudo planejado lá. Você, sua equipe, você, seus familiares, sua mulher, você tem que saber o que está acontecendo no dia a dia. A ideia principal aqui é você criar esse hábito de sempre realizar primeiro o que é importante no seu dia, independente de ser segunda, sexta ou domingo. Isso vai minimizar a sua procrastinação, que é um assunto que a gente já falou no vídeo passado, e vai te dar muito mais disposição, ânimo para você concluir mais tarefas, para você ter mais ideias, para você criar coisas novas. Então, concluir a sua principal tarefa do dia vai te colocar mais perto dos seus objetivos. Isso é óbvio. E é positivo, inclusive, no seu lado pessoal, porque vai te deixar mais confiante, você se sente mais importante, mais competente. Você ir dormir com a sensação de ser um vencedor, de ter cumprido o que você planejou, é muito bom, é muito gratificante. Então começa com uma tarefa importante, 2, 3, eu aconselho 3, para você realmente masterizar aquele seu dia. Então, começa a fazer o seguinte, chega no trabalho, ou começa os seus estudos do dia dedicando as primeiras horas para você fazer aquilo que é mais valioso, que vai exigir mais de você, que vai sugar mais sua energia e que, consequentemente, vai trazer o melhor resultado para você. E eu fico abismado quando eu vejo as pessoas não querendo seguir esse planejamento, seja por não querer seguir uma rotina diária, ou então por achar que ficar preso demais. Ou seja, isso não existe. Pensa numa coisa, se isso que você precisa fazer é uma das coisas mais importantes da sua vida, porque vai te trazer mais resultados e vai te aproximar de um objetivo, como que você poderia não querer fazer isso todos os dias? E tudo isso porque eu quero resultados para mim. Eu quero resultados em todas as esferas da minha vida. Financeiro, relacionamentos, energético, me sentir mais energia, saúde, bem-estar. Só que, além disso tudo, hoje em dia eu faço muita coisa também pensando nos resultados que eu vou trazer para as pessoas perto de mim e para os meus alunos, né? Para os integrantes do Moving Up e dos meus projetos. Então, isso para mim se tornou uma missão de vida, tá realmente descobrindo coisas que vão impactar o ser humano e testar todos os dias, para ver se aquilo realmente é algo que eu posso repassar. Mas então, para pensar, as pessoas, elas não querem sentir que elas são criaturas de hábitos. Elas não aceitam isso porque acham que isso limita elas, de alguma forma. Mas pensa, é exatamente o contrário. As rotinas, os hábitos libertam. Eles criam dinâmica, eles criam velocidade na sua vida. Eles fazem as pessoas mais produtivas, eles fazem as pessoas mais criativas. Por quê? Porque deixa a mente livre para você criar. Então, se você aceita que faz hoje
as mesmas coisas que vai fazer amanhã e que é realmente importante fazer primeiro as coisas que vão te trazer maior resultado, você vai conseguir colocar em prática os seus rituais e fazer isso todos os dias por 66 dias. E já vou explicar nesse vídeo o que significa esses 66 dias. Mas até isso se tornar natural, né? Assim você vai dormir se sentindo produtivo e satisfeito. E quando você acordar no dia seguinte, você vai estar querendo fazer de novo as mesmas coisas. Isso é o ciclo positivo, isso é a energia positiva pairando em você 24 horas. Então muita gente já comentou que está sentindo isso, que está indo dormir motivado para acordar. Isso é uma grande gratificação para mim, porque eu sei que esse resultado é real, ele existe. Quando você começa a aplicar os conceitos do Moving Up na sua vida, realmente aplicar, viver isso, compartilhar com pessoas, a sua vida dá um shift impressionante. Parece que você acorda preto e branco e vira colorida. Mas bem, você conseguir dormir nesse formato de se sentindo motivado e ansioso para acordar, é assim que um high stakes vive, é isso que uma pessoa produtiva, que uma pessoa viva sente todos os dias. E você só consegue isso sendo organizado e planejado. Então não adianta você acordar querendo ser isso se você nem sabe o que você vai fazer no seu dia. Essa falta de planejamento e de preparação é desgastante. Ela acaba te enchendo de muitas coisas na sua cabeça. Te deixa overwhelming, né? Te deixa lotado de informação. Isso não é só com qualquer pessoa, acontece com todo mundo. Eu mesmo, às vezes, com tantas possibilidades, seja de negócios, de contatos, de coisas para eu fazer mesmo, às vezes você percebe e fica empacado. Quando eu vejo, puta, deu 3 horas e eu não soube para onde eu ia. Por quê? Porque eu deixei de planejar o meu dia, por algum motivo. Então, quando você... É engraçado isso, porque quanto mais informação a gente tem ao nosso redor, ao nosso dispor, mais fica difícil agir. Olha que loucura, quando você só tem uma opção, é essa mesmo que você vai seguir e vai fazer. Agora, quando você tem 1000 coisas, você para e olha e fica pensando, qual vai ser a melhor, qual vai ser a melhor, quando você vê, você passou 2 anos. Mas bem, para criar uma nova rotina de sucesso, que resulta em hábitos e rituais de sucesso, você precisa planejar em detalhes. Não tem por onde ir. O Tony Schwartz, que ele é o autor do livro The Power of Full Engagement, que é um livro muito bom, em português é o poder do engajamento total, ele diz que um dos pontos-chave para criar um ritual de sucesso é planejar em detalhes esse ritual. Arquitetar tudo. Simplesmente você organizar todos os passos, juntar tudo e ver se está dando certo dessa forma. O que pode ser melhorado e o que tem que continuar do jeito que está. Então, eu já venho falando isso há muito tempo. É algo que ele fortaleceu essa minha ideia, mas que não tem por onde, você tem que estabelecer processos na sua vida. Então, se você vai gravar esse vídeo, você precisa ter detalhado as coisas que você precisa. Precisa saber os materiais que você precisa para fazer isso acontecer. Eu preciso de uma câmera, eu preciso de um computador para editar, preciso de iluminação, preciso de microfone. Então isso ficou muito mais fácil, porque quando eu for gravar eu já sei as coisas que estão em cada lugar. Você tem que fazer isso na sua vida para tudo que você está fazendo. Tem uma coisa que realmente é importante para você fazer todos os dias, não importa se por um mês, por um ano, para o resto da sua vida, é você gastar um pouco de tempo planejando essa rotina ideal e acertando os detalhes. Então senta, começa a planejar qual é a rotina perfeita para você. E para você chegar nesse estágio de algo se tornar um ritual, você tem que testar os passos que formam esse ritual. Você tem que ensaiar, seja mentalmente, seja na prática, até ficar algo natural em você. Se você sabe quanto esse processo vai exigir de você, fica muito mais fácil passar por eles. Quando a gente está lidando com um conhecido, fica mais fácil controlar nossa mente, as nossas resistências internas e as externas. Porque a nossa mente vai, teoricamente, sempre tentar nos sabotar. Isso é uma coisa forte. Então, quando você planeja antes, quando você entende esses pontos fracos, fortes, testa, treina, fica muito mais fácil para instalar isso dentro de você. Então, tem até uma frase que eu já falei em outros vídeos, eu gosto muito dela, que é fake it until you make it. Você vai fazendo, mesmo se você não estiver se sentindo confortável. Você vai fazendo até ficar natural. Claro que eu não estou falando para você fazer nada que você não goste. Estou querendo dizer, às vezes, em relação a alguma tarefa para você chegar no seu objetivo maior. Você não pode se sentir mal fazendo algo. Você tem que se sentir bem. Então você vai treinando tanto aquilo, você vai se colocando no mindset tão positivo, que todas as coisas que forem necessárias para você atingir o seu objetivo maior,
vão se tornar prazerosas também. Não vão ser um sufoco, um trabalho muito grande, né? Então, são os detalhes que costumam barrar a gente de tornar algo natural. Então, a forma como a gente faz as transições, o que a gente faz para iniciar ou finalizar um ritual. Para começar, você precisa primeiro de um tempo para achar os materiais que você vai usar para fazer as suas coisas. Como eu acabei de falar, você precisa dos materiais exatos. Então, você precisa escrever quais são os itens, que marca você quer, quais são as coisas ideais para quando você acordar, para quando você olhar para o seu dia, você não vai ficar procrastinando pensando, putz, eu preciso de tal coisa. Vai estar tudo no lugar como você planejou. Além disso, você precisa planejar e preparar o seu mindset. Você precisa entrar no flow dessa sua atividade. Como você faz isso? De novo. Vou dar um exemplo. Eu vou fazer essa gravação. Eu preciso saber que eu preciso estar bem mentalmente, eu preciso saber que minhas palavras estão saindo, eu preciso fazer alguns exercícios de fono, né? Para a palavra sair melhor, para a minha respiração estar melhor. Então, eu tenho um pequeno checklist que eu preciso saber que a iluminação está no local, preciso saber que o fundo está bem feito, eu preciso saber que a edição está sob controle. Tudo isso para eu não procrastinar. Então, faz isso também. A mesma coisa nas suas coisas. Estou reforçando novamente, né? Eu falei isso agora há pouco, mas reforçando porque é muito relevante para o seu dia a dia e vai impactar diariamente nessa praga que é a procrastinação, que quando a gente vê, passou o dia e a gente se pergunta, o que eu fiz hoje, né? Isso não pode acontecer na mente do moving upper, do high stakes, beleza? É o que eu sempre falo em relação a você ter um ritual pré e um pós no poker. Isso é essencial. Por exemplo, antes de você entrar no jogo, você faz uma meditação, você faz um exercício, você analisa as mãos do dia anterior. Ou seja, você vai dando warm-up, você vai se acostumando com aquilo. O warm-up que eu digo é um aquecimento, né? Então, quando você finaliza a sessão, você tem que fazer a mesma coisa. Não é só você sair e acabou. Você tem que ter um mini ritual para mostrar para o seu cérebro que aquilo foi finalizado, que um processo acabou e agora você vai para o próximo. Então, você pode terminar a sessão também com uma reflexão, com uma meditação. Você tem que parar e pensar, o que eu aprendi hoje? Qual foi o resultado dessa atividade que eu gerei? Se você manter isso no seu hábito, na sua rotina, imagina quanta coisa você não vai perceber em você, no seu autoconhecimento, quanta coisa você não vai perceber na sua profissão, no seu trabalho, na forma como você gere a sua vida. Se você estiver lá consistentemente pensando como eu posso melhorar isso. Você faz uma coisa excepcional, mas você sabe que você tem que melhorar. Sempre vai ter um detalhe ou outro. Isso só é possível se você tiver um cronograma, uma to-do list, um checklist, onde você vai aprimorando, vai detalhando, vai fazendo o mais específico possível para ficar perfeito para o seu dia. Então você foi lá, terminou a sua rotina de trabalho, está bem resolvido no dia, mas ainda falta esse detalhe. Falta você finalizar, falta você se acalmar, se colocar no estado de paz e de dever cumprido. E começar a recapitular o que aconteceu e se perguntar, o que eu aprendi com isso? Faz sempre esse questionamento. Isso vai aumentar muito a sua consciência sobre as suas coisas. Isso vai fazer, se você fizer isso, se você trabalha no escritório, e aí você termina as suas coisas, e antes de você ir para a sua casa, você fizer essa reflexão, tentar entender, você vai ficar muito mais calmo, vai ficar muito mais consciente e, consequentemente, vai acontecer o quê? Você vai ter um relacionamento com a sua mulher muito melhor, com seus filhos. Você vai ter mais tempo para eles, porque você não vai estar cheio de informação na cabeça, ansioso para o próximo dia. Você vai estar calmo, porque uma das coisas que acontece também para pessoas muito produtivas, para quem está realmente vivendo em alta performance, pode ter esse downside. A gente fica muito ansioso pelo resultado. Então, é o tempo inteiro pensando, masterizando, focando. Mas tem alguns momentos que você tem aquela calmaria, principalmente se você tiver um filho. Eu não tenho, mas pelos estudos que eu fiz, eu sei como isso é importante, pelos exemplos também que eu tenho. No sentido de também é importante você estar lá com ele, vivendo a vida dele, dando atenção para o seu filho, para a sua mulher. Por mais que o que você esteja fazendo seja extremamente importante. Então, quando você consegue ter esse ritual de finalização do trabalho ao longo do dia, você consegue ter esse tempo para o seu relacionamento, para os seus amigos, para as pessoas que você gosta de estar. E uma coisa que você tem que ter em mente, você tem que deixar o seu escritório,
o seu local de trabalho muito bem organizado, preparado para a vitória. É assim que eu vejo. Você tem que ter o local, seja a sua casa, seja a sua empresa, ele tem que estar preparado para essa vitória. E o que é isso, Goff? É você ter todos os detalhes no local. Então, por exemplo, se você tem um trabalho importante para fazer amanhã, você não vai deixar para amanhã, quando você chegar no seu escritório, tá tudo bagunçado e você fazer o negócio acontecer. O que você vai fazer? No dia anterior, você vai tirar todas as coisas do seu desktop, que estão lá te distraindo, você vai arrumar a sua mesa de trabalho, você vai arrumar tudo que tiver ao seu caminho para você preparar da melhor forma. Além disso, você vai colocar lá o Excel necessário para você utilizar, você vai colocar todas as ferramentas que você precisa. Você vai imaginar tudo que é necessário para o dia seguinte. Então, quando você acordar amanhã, porque eu quero que você faça isso hoje já, na hora que você vê esse vídeo, eu quero que você faça isso e veja o resultado amanhã. É algo instantâneo. Você vai acordar com muito mais energia, porque você não vai ficar pensando, aonde que está aquela planilha, aonde que está aquela iluminação, aonde que... Não, está tudo posicionado para você. Você é o artista daquele momento. Você vai chegar e vai fazer acontecer. Só que agora imagina você chegar para fazer suas coisas, tá todo empolgado porque você acordou e já fez suas metas, aí você vê aquela bagunça. O que vai acontecer? Você vai desanimar na hora. Você vai começar a pensar, puta, quanta bagunça eu tenho para arrumar. Eu tenho que fazer 1000 coisas, mas, bom, eu vou arrumar. Aí quando você arruma aquilo, já passou o dia, você já bagunçou de novo e o mindset já se perdeu. Todo aquele planejamento, toda aquela energia, aquela alimentação, aquela coisa que você se planejou foi por água abaixo, por não ter planejado o seu local de trabalho. Então, pensa nisso, tenta entender como que tá esse seu dia a dia. Isso envolve, obviamente, a rotina total, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, e começa a detalhar. 8h30 vou fazer o quê? 9 horas, 9h30, 10 horas, 10h30, 11 horas, e vai planejando a partir daí. Beleza? Então agora imagina se você acorda entusiasmado e tá tudo ali pronto para você fazer. Bum, cara, sua energia vai lá em cima, sua produtividade vai lá em cima. Então antes de começar, dedica 2 minutos para você se concentrar, fecha os olhos e começa a se imaginar fazendo tudo aquilo que você planejou. Eu gosto de no de qualquer atividade, fazer uma mentalização. Então eu fecho os olhos, eu me concentro e eu me imagino fazendo tudo que eu planejei da melhor forma possível. E no pós, eu gosto de fazer uma meditação. Mas isso é particular e cada um cria seus rituais. Isso da mentalização vem de estudos, de que quando a pessoa, antes de praticar uma atividade, ela mentaliza aquela atividade acontecendo da melhor forma possível, os resultados são muito melhores.